Mas, irmãos, hoje eu quero contar o que Deus fez na minha vida, como Jesus fez na minha vida, e o que Ele tá ainda fazendo, né? Sei que ainda não sou 100%, porque ninguém é 100%, nunca vou conseguir ser 100%, mas eu estou na fase do processo ainda. Mas o que Deus fez na minha vida foi algo muito lindo, extraordinário, que dá pra ver que é um chamado de Deus mesmo, sabe? E para começar eu falando com vocês, eu quero ler o capítulo de 1 Crônicas, capítulo 29 e o verso 15. Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos nossos pais. Como a sombra dos nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Tem mais irmãos, eu nunca me envolvi com drogas, ou com bebidas, ou com nada disso. Eu nunca me envolvi com isso. Mas o meu erro foi cair em pornografia. Eu ficava muito tempo no celular vendo aqueles vídeos e isso pra minha carne era muito prazeroso. Eu também tinha amigos que colocavam esses vídeos obscenos pra vermos. Isso é bem triste, né? Isso é bem triste, mas Deus olhou pra mim e me tirou disso. E depois disso eu tinha muita maldade no meu coração estava poluído, meu coração estava totalmente poluído, totalmente sujo demais, ele estava completamente todo podre por dentro. Porque minha mente só pensava nisso, no que eu vi no celular, minha mente pensava. Só pensava em coisas obscenas o tempo todo, eu olhava pra mulheres e minha mente ficava somando coisas feias direto, porque tava poluído meu coração. Tava totalmente poluído. Até com o tempo, eu não sei como começou isso, mas eu comecei a colocar em minha cabeça um medo, assim, de eu ficar aqui na Terra, porque eu sabia que existia Jesus, eu sabia que Jesus iria voltar para nos buscar um dia. Eu sabia que Jesus iria um dia e iria julgar todos nós. E eu completamente perdido, é claro que eu ia ser condenado eternamente. E fiquei com muito medo disso, confesso, eu fiquei com muito medo de eu ficar aqui na Terra. Até que um dia a minha irmã, que é nova ainda, criança, ela foi convidada pela amiga dela, também criança, para ir para a igreja. E ela foi. E ela começou a ir para a igreja. Ela foi cuidada. Meu tio levava ela para a igreja e ela foi. E ela foi. E ela também tinha falado comigo que ela também tava com medo de ela ficar aqui na Terra. Porque Jesus ia voltar, eu ia ficar e ela também estava morrendo de medo de ela ficar. Ela foi para a igreja também. Como Deus trabalha assim. E eu também querendo aceitar, e eu também, assim, eu ainda estava com a dúvida, será que eu aceito ou não? Porque uma parte de mim queria, e outra parte de mim falava, e outra parte de mim não queria, porque eu não queria largar as coisas deste mundo. Eu não queria largar os jogos que eu jogava, assim, coisas do mundo mesmo. Coisas que meu coração estava pegado a essa terra. Mas eu com essa dúvida no meu coração, até que um dia eu fui dormir e eu tive um sonho. Um sonho de que Jesus voltou e eu fiquei. Eu, meu irmão e um primo meu ficamos aqui na Terra. E a Terra era vazia aqui e no sonho eu estava muito aperreado. Porque quando eu acordei eu decidi aceitar Jesus. Quando eu acordei, eu já acordei decidido a aceitar Jesus. Confesso que foi também por muito medo de ficar na Terra. Muito medo de ele voltar e eu ficar, sabe? Mas Deus me atraiu. Até que eu comecei a querer atrás de Jesus. Eu fui no Google e eu pesquisei uma oração de perdão para Deus. Então eu fui para aquele lugar que eu vou mostrar para vocês agora. Eu fui para lá. Eu escrevi essa oração no papel e aí eu fui ali onde eu mostrei para vocês. Onde eu mostrei para vocês, que é bem ali, por ali. E eu fui lá. E lá eu comecei a orar lendo o papelzinho.
a oração que eu tinha escrito no papel. A oração de perdão. Eu queria muito aceitar Jesus. Depois disso eu decidi completamente aceitar Jesus. E eu fiquei querendo, com medo de ele voltar, e eu ficar. E pra mim, um dia que passava, eu toda hora ficava com medo e pedindo perdão a Deus direto. Eu chorava pedindo perdão a Deus. Porque não tinha ninguém que me levasse para a igreja. Eu ainda não sabia andar de moto. Então eu chorava, desespero, com medo de eu ficava morrendo de medo. E eu ficava orando pra Deus, pedindo perdão a Ele. E, meu irmão, foi terrível pra mim, assim. Eu fiquei com muito medo. Até que depois eu falei pra minha irmã que eu também queria ser Jesus. E a minha irmã falou pro meu pai também, pra minha mãe, e deu certo. Um dia eu querendo ser Jesus, eu já estava ficando triste porque eu queria ir pra igreja logo. Deu certo, meu irmão me levou pra igreja. Meu pai pediu pra ele me levar, deu certo. Então aceitei Jesus, fiquei perto do meu tio lá, aceitei Jesus e pronto. E quando eu fui a Jesus, eu fui com a mentalidade de que se eu fosse aceitá-lo, eu ia ser um cristão verdadeiro, eu levava muito a sério. E eu com essa mentalidade fui embora pra casa dizendo que agora eu ia ser um cristão verdadeiro, né? Na minha mente, não falava nada da minha boca não. Até que ponto? Eu fui deixando Deus me mudar. E depois disso, eu comecei a sentir paz e paz. Eu li minha Bíblia, uma paz tremenda. Eu sentia muita paz mesmo. Fiquei tão calmo. Eu comecei a ter paciência. Um fruto do Espírito, né? Por causa que eu não tinha paciência. E eu comecei a ter paciência. Comecei a ter paz e eu fui deixando Deus me mudar. Porque para você mudar, você precisa deixar o Espírito Santo mudar você. Ele foi mudando, eu fui tendo paciência, eu fui sendo mudado. Até minha família viu a mudança que aconteceu em mim. E prosseguindo, irmão, muito mais pra frente, depois disso, irmão, teve uma época aí que eu comecei a buscar Deus e eu comecei a sentir muito a presença dele. Eu comecei assim a ter sede por Jesus, um amor, aquele primeiro amor que você de Jesus, você sabe. Aquele amor tremendo. Eu ficava o dia todinho aqui onde eu estou agora, lendo a minha Bíblia. Eu li o Novo Testamento todinho. E eu queria mais de Jesus. Eu comecei a amar muito Jesus. E eu chorava demais, sim. Eu botava louvor, eu pulava e chorava. E era muito bom, era maravilhoso demais. E sempre é maravilhoso. E depois, irmão, foi vindo. Antigamente, quando eu não era, ainda não tinha me convertido, eu tinha sonhos totalmente diferentes. Meus sonhos era gravar vídeo pro YouTube, ficar famoso, assim, gastar muito dinheiro e viajar pra todo canto, assim, pra mim era isso, assim, sabe? Coisas do mundo mesmo, assim, tem muitos famosos aí que tem carro, tudo, mas isso aí não preenche nada. Até que eu encontrei o que realmente me preenche, que é Jesus Cristo. E Jesus também quer mudar a sua vida. Se você ainda não se converteu, se converta-se, porque você vai ver o tanto que é bom. Nunca mais você vai querer outra coisa, mas só a água pura da fonte. Quando aquela mulher samaritana vai até Jesus, ela tinha um vazio muito grande no coração dela. Um vazio muito tremendo no coração dela, por causa que ela já teve muitos maridos. Então ela tentava preencher o vazio dela com algo que não ia, com coisas deste mundo que não ia preencher, sabe? Ela buscava preencher o vazio com relacionamentos. Ela estava carente na alma. Pra gente preencher o vazio é buscar a Jesus. Então não fique buscando coisas do mundo, as coisas desse mundo que são prazerosas, mas não preenche nada. Depois você sente o vazio de novo e você só vai assim e o vazio fica cada vez maior e você precisa de alguém para preencher esse vazio da vez por todas. E Jesus Cristo é o único que pode preencher o teu vazio. Então, Jesus
Então Jesus oferece água pura da fonte. Ele oferece a água pura, que é Ele mesmo. E eu creio que aquela mulher nunca mais foi a mesma, porque ela encontrou quem é que realmente dá alegria de verdade, preenche o vazio de verdade, nos dá vida de verdade. O único que pode fazer o que homem nenhum faz, o que prazer nenhum do mundo faz. Só Jesus faz. Então é isso. Depois disso, meu coração foi mudando muito. E hoje eu tenho novos sonhos. E hoje eu prego a palavra de Deus aqui no YouTube. Estou começando agora, há pouco tempo. E Deus quiser vai crescer. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar suas vidas. Amém.